Você está ouvindo a partir de agora o podcast Longevidade, programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Um grupo de crianças brincava no pátio da escola. Era um dia normal como qualquer outro. Logo em seguida, pula o muro um homem que aparentava estar fugindo de alguma coisa. Mas na verdade ele pulou para cometer atentado, onde tirou a vida de 4 crianças e deixou outras feridas. Como você reagiria no lugar de um pai, mãe ou responsável ao descobrir que seu filho foi brutalmente assassinado? Você perdoaria? Faria justiça com as próprias mãos? E atenção, muita atenção, Campina Grande. Mão Branca já está na cidade. O grupo de extermínio acaba de anunciar uma relação com 115 nomes marcados para morrer em nossa cidade. Mão Branca acaba de anunciar que começa a executar bandidos já esta noite. Você sabia que existia um grupo que se titulava como Justiceiros e que já foram investigados por vários assassinatos em Campina Grande? Esse grupo ficou conhecido como Mão Branca. Eram conhecidos pela brutalidade dos assassinatos e pela ousadia de avisar quem seriam as vítimas, além de informar até onde os corpos seriam encontrados após o crime. Mas como será que esse bando foi formado? Vocês sabem o que aconteceu com os integrantes? Fica com a gente até o final desse podcast para descobrir. Sou Nixon Montenegro. Vem com a gente descobrir a história do Mão Branca. Olá, sou Cristiane Pereira e juntos vamos conhecer Campina Grande com histórias que movimentaram a década de 80. Julho de 1980, Campina Grande, Paraíba, Brasil. O agente Lindinaldo Mota acabava de ser transferido para a Polícia Civil da cidade, onde ocorria uma série de crimes dos mais diversos calibres e níveis de periculosidade. E como uma grande brincadeira com seus companheiros da polícia, fez uma lista contendo mais de 115 nomes de marginais que na visão deles deveriam morrer. Lista essa que acabou chegando às mãos de Cícero Tomé, supervisor da polícia de Campina Grande, que levou a sério a tal brincadeira. E isso veio ao público num importante jornal da cidade, na edição do dia 13 de julho de 1980. O Diário da Borborema publicou com exclusividade o listão com 115 nomes daqueles que seriam suas vítimas. Dentre elas, advogados, policiais, estelionatários, assassinos, traficantes de drogas e assaltantes. Quem assinava a lista era o grupo Mão Branca. O nome do grupo foi inspirado pelo conhecido Esquadrão da Morte do Rio de Janeiro, que depois de um dos assassinatos deixou sobre o corpo um pano branco que se assemelhava como de uma luva. O jornalista Ronaldo Leite relata a ligação que recebeu na redação do jornal Diário da Borborema um dia após a publicação da lista. Abre aspas. Tem um crioulo morto na Torre do Amigão. Fecha aspas. Era a primeira vítima do grupo, Beto Fuscão, assassinado a tiros de 12 e encontrado pela polícia nas proximidades do estádio de futebol Hernanes Sátiro, o Amigão. No dia 15, a manchete do jornal informava a primeira de uma matança que resultou em mais de 30 mortos. A atuação da organização era quase exclusivamente Campina Grande, com exceção da execução do criminoso conhecido por Bermuda. Segundo relatos, o grupo Mão Branca tinha um modus operandi bem definido. Escolhia alguém que estava na lista dos marcados para morrer e em seguida realizava os assassinatos com grande violência, deixando as vítimas com sinais evidentes de tortura e execução. Os integrantes do Mão Branca demonstraram certa ousadia e adquiriram um hábito de informar tanto a polícia como aos jornais onde poderiam encontrar o corpo da vítima do dia.
Os próximos da lista sabiam que não deveriam desacreditar da capacidade ou minimizar a ira do grupo de extermínio, e quem ousou zombar das ameaças acabou sendo crivado de bala, como Mocotó, que foi assassinado em um terreno baldio. Com isso, Campina Grande se tornou notícia no Brasil e até no mundo, com relatos sobre o grupo Mão Branca sendo veiculados em grandes jornais, como Clarim da Argentina, Washington Post e New York Times dos Estados Unidos. Àquela altura não restavam dúvidas. A intenção dos policiais que faziam parte do grupo de extermínio era limpar a cidade de crimes, tirando a vida daqueles que deixavam insegurança e não recebiam punições efetivas. O grupo Mão Branca não se limitou apenas a assassinar e intimidar os criminosos, expandindo também seus alvos a membros da classe política, advogados e outras figuras da sociedade. Um dos exemplos disso foi o ex-prefeito de Campina Grande, William Arruda, tio de Ataliba Arruda, acusado de vários homicídios. Na época, o William representava o governo estadual em Campina Grande e foi ameaçado pelo grupo de extermínio. Uma carta que leremos aqui também fazia uma ameaça a Agnélio Amorim, promotor de justiça. Abre aspas. Campina Grande, 15 de julho de 1980. Ao Dr. William Arruda, representante do governo do estado em Campina Grande. Esta carta é para alertar a Vossa Senhoria para que não se envolva neste assunto da Comissão de Justiça e Paz. Vossa Senhoria está dando proteção ao marginal Clovinho e eu peço para que o senhor saia desta jogada, porque se continuar, nós teremos que lhe fechar. Lembre-se, quem avisa amigo é. Seu sobrinho está na lista e nós vamos matá-lo. Observação. Diga ao doutor Ângelo Amorim que também saia da jogada, porque se não sair, vai ser fechado. Assina um justiceiro, fecha aspas. Apesar do tom ameaçador da carta, William Arruda não deixou se amedrontar e seguiu trabalhando com a ajuda do governador Tarcísio Buriti para formar a Comissão de Justiça e Paz com o objetivo de investigar os crimes cometidos pelo Mão Branca. A comissão era formada pelos advogados Teresa Braga e Hermano Nepomuceno e os padres Cristiano Justin e Carlos Beiler. E todos foram alvos de ameaças, inclusive o bispo Dom Emanuel Pereira, que não fazia parte da comissão, mas buscou a ajuda de Williams diante das intimidações. Como o jornalista Ronaldo Leite vivenciou essa época, sendo uma das vítimas que recebeu ameaças do grupo, ouça o depoimento dele. Aquele documentário que está passando no Nordeste Fantástico, é claro que as imagens elas são simulação, né? Mas o relato do Bezerra, ele é um relato bem consistente. Na realidade, no próprio documentário diz, a princípio, a ideia dos idealizadores, ali é só um dos 5 integrantes do grupo, só um que era servidor público efetivo, que era Cícero Tomé, por ser funcionário da Secretaria de Segurança Pública, ele era o único que tinha vínculo oficial com o Estado. Os demais eram o que nós chamávamos na época agentes Araque. O que é o agente Araque? É aquele que trabalha na polícia, mas não é funcionário da polícia. Nós chamávamos, inclusive, do chamado dedo duro, porque ele quem apontava para os policiais quem era o ladrão. A assiduidade, esse conhecimento que tinha junto à criminalidade, eles passaram a servir ao Estado na condição de araques de polícia, quer dizer, eram agentes de investigação que estavam dentro da central de polícia, embora não pertencessem aos quadros da Polícia Civil. Entendi. Então, basicamente, oficialmente, assim, só tinha um que era realmente empregado na Polícia Civil naquela época, né? Era funcionário efetivo. E com vínculo junto ao governo do Estado. E assim, porque a gente sabe que
Só um foi condenado, né? Mas existiram outros investigados na época, né? Que foram até julgados. Mas assim, se só um era policial efetivo, os outros que agiam em conjunto com ele seriam tipo o quê? Só comparsas? Como é que era? Como é que se definia, a imprensa definia eles na época? Não, nós definíamos como policiais civis. Por quê? Porque embora eles não tivessem, os 5, só um tivesse vínculo empregatício oficial com o Estado. Os outros 4 não eram funcionários do Estado. Mas mesmo assim, eles prestavam serviço à segurança pública do Estado. Então nós entendíamos que por ter a confiança, a credibilidade do aval da Polícia Civil, eles também eram tidos como policiais civis. Por quê? Eles prendiam, eles levavam para a delegacia e a justiça confirmava as prisões. E sem falar nas informações privilegiadas, né? Porque enquanto tem um deles lá dentro, né, eles tinham acesso, né, ao registro dos acusados e tal. E desde aquela época até hoje, você assim chegou, talvez sim, né, mas é bom ouvir de sua parte. Você chegou a sofrer represálias de algum familiar, de alguém assim próximo desses policiais assim nesses últimos anos? Porque existe muita questão da família tal, defender e etc. Você já sofreu represálias familiares ou amigos dos policiais que fizeram parte do Mão Branca? Não, represália não. O que nós passamos por um período de certa tensão, exatamente naquela faixa em que eles, mas com o aval de parte da sociedade, os integrantes, os idealizadores ganharam esse suporte, né, de aprovação, e aí entenderam que as execuções seriam, de certa forma, apoiadas pela população. E foi assim que ocorreu essas matanças, essas execuções. Né? Certo. O primeiro, como todo mundo sabe, foi Paulo Roberto do Nascimento, Beto Cuscão. Ele tinha 21 anos, morava bem no Jeremias e era um assaltante muito conhecido da polícia. E ele foi executado no dia 12 de abril, dia 12 de abril agora vai fazer 43 anos, e foi. Qual que era o perfil da maioria das vítimas do grupo Mão Branca? Era as pessoas que tinham passagem pela casa de detenção, era a maioria deles? Pode, quase 100%, se não chegar a 100%, mas atinge aí um índice de 98%, 99% dos marginais executados, eles eram de altíssima periculosidade e, além do mais, no meu entendimento, na minha forma de ver, eles eram bandidos irreparáveis, né? Porque a partir do momento que um marginal pratica 10, 12, 15, 20 crimes com a mesma modalidade e não se regenera, é sinal que ele é irrecuperável. E todos os que foram executados, na minha modesta forma de ver, eram pessoas altamente perigosas e sem a menor condição de regeneração. E nos portais de notícias da cidade e até da Paraíba, um número enorme assim, tal de crimes assim, tal de todos os tipos, né? Roubo, assassinato na cidade. Hoje em dia também tá lá em cima. Hoje, Daniel, o que ocorre hoje é semelhante ao que ocorria em 1980. Uma pequena diferença. Hoje em dia nós temos as redes sociais, nós temos a internet, nós temos o avanço tecnológico e nós temos uma polícia melhor aparelhada, embora em número seja pequeno. A Paraíba está passando por uma crise de segurança muito grande, exatamente porque o contingente policial, seja na civil ou na militar, não é suficiente para atender as necessidades do Estado. Hoje nós para cobrirmos o Estado todo com a segurança razoavelmente competente, o equivalente
a necessidade da cidade, nós teríamos de ter pelo menos 20 mil policiais militares, nós temos 9. Então a carência é muito grande. Realmente. A mesma coisa ocorre na Polícia Civil. É um número reduzidíssimo de agentes da Polícia Civil, e aí os marginais entendem que por conta dessa fragilidade da segurança, há uma facilidade para que eles possam agir com mais frequência. Na sua visão, naquela época que você estava acompanhando esses casos, como é que foi essa experiência como profissional de imprensa, assim, inserido nesse meio? Tipo, foi uma coisa que... Porque, assim, a gente sabe que esses casos, assim, do Mão Branca, né, como houve a questão deles enviar até uma carta, né, com o nome das pessoas marcadas para morrer, isso gerou por consequência, é claro, né, gerou uma venda absurda, né, de jornais. E, tipo, como é que era essa experiência de estar lá no meio, assim, e tal? A demanda era muito alta, como é que era, assim? Olha, no princípio do extermínio da cidade, motivou um fato extraordinário na comunicação da cidade. Porque como nós não tínhamos as redes sociais que existem hoje, nós tínhamos apenas os jornais impressos, as emissoras de rádio e apenas uma estação de televisão, que era a TV Borborema, que cobria a cidade. Então isso, de certa forma, causou um impacto na sociedade, em termos de novidade na área social. Claro. Certamente, dessa forma, o fato positivo para a venda de jornais e para a audiência das emissoras de rádio e televisão, né? E com isso, possibilitou que a direção desses órgãos, principalmente dos jornais, Diário da Boa Problema, o Jornal da Paraíba, eles aumentasse a tiragem do número de exemplares. Só para você ter a ideia, o Diário da Boa Problema tinha uma tiragem normal de 1.200 exemplares por dia, e a partir do momento dessa novidade chamada Mão Branca, nós tivemos dia em que foram impressos 8.000 exemplares, quer dizer, de 1.200 para 8.000 exemplares, e praticamente com venda esgotada. É um salto enorme de tiragem, viu? Enorme. Essa tiragem e essa venda extraordinária de até 8.000 exemplares. Então, o lucro da empresa passou de 3.000 reais, 3.000 cruzeiros, com a venda de 1.000 exemplares, para 26 mil. Quer dizer, um salto extraordinário, né? E aí a empresa passou a investir numa tiragem maior de exemplares, porque sabia que a cidade comprava os jornais e ele não tinha nenhum tipo de carga de reserva para ficar guardada. Justamente, né? E as notícias sobre... as notícias policiais, né? O noticiário policial, ele ainda é muito bem consumido até os dias atuais, pelo que eu percebo. Só mudou a forma, né? Como se consome. Mas eu percebi que até hoje eu vejo como uma das grandes lideranças, se não a grande liderança de audiência em Campina Grande. Ronaldo, eu li em alguns documentos. Como eu estava dizendo, então eles suspeitavam, e nós sabíamos que o grupo era aquele, era formado por eles passaram a fazer algumas ameaças, mas aquelas ameaças que foram feitas aos jornalistas, de certa forma, não causou nenhum impacto, porque não alterou a nossa forma de trabalho. Entendi. O Mão Branca, né, o grupo, ele tanto telefonava para a polícia, né, ou para a imprensa, tipo, avisando e tal, quem seria a próxima vítima e onde o corpo estaria, né, onde seria encontrado o corpo após o crime. Essa aí. Nós tínhamos uma exceção, e realmente isso ocorria exatamente como era descrito pelo porta-voz do Mão Branca.
quando eles anunciavam uma execução, podia ter certeza que ela aconteceria. Realmente... Dentro da polícia, estava lá, dentro da central da polícia. Não tinha o menor interesse em estar querendo investigar um grupo de extermínio formado por colegas deles. Então, de certa forma, o grupo de extermínio, ele dá para dizer, então, que ele até tinha uma certa favorecimento dentro da própria polícia, né? Então... digamos que eles tivessem uma certa conivência com o grupo. Conivência. Pode concluir. Então, a opinião pública naquela época, ela era mais favorável ao Mão Branca ou contrária? Como é que era assim? Não, até o momento em que o Diário de Borborema foi às ruas fazer uma espécie de uma enquete, uma pesquisa sobre a opinião pública contra o atual grupo, e que 60%, 70% da população opinava que da aprovação das execuções. Então, duas coisas de dificuldade que a população estava dando ao grupo. Por quê? Porque o grupo estava fazendo pela cidade o que a polícia era impotente em fazer, ou seja, oferecer segurança. O julgamento praticamente parou a cidade, com ampla cobertura da imprensa local. Os réus chegaram a contratar os serviços do conceituado criminalista da época, Dalmon Dallari. Supostamente eram 5 investigadores da polícia que assinavam as matanças: José Basílio Ferreira, mais conhecido como Zezé Basílio, Cícero Tomé da Silva, Antônio Gonçalves da Costa, apelidado de Temporal, Carlos José de Queiroz, mais conhecido como Zé Cacau, e Francisco Alves da Silva, o único ainda vivo. Alguns dos acusados pelos crimes foram julgados, como Zé Cacau e o ex-agente policial Zezé Basílio. O processo continha 5 volumes, com pelo menos 1.140 páginas. Zezé Basílio foi o único condenado a mais de meio século de prisão, sendo apontado como um dos principais carrascos e executores. Já Zé Cacau foi absolvido pelo júri, enquanto Basílio ficou preso por muitos anos no Presídio Regional do Serrotão, em Campina Grande, e acabou morrendo de problemas cardíacos. De acordo com uma reportagem do Diário da Borborema, em 1997, o policial Humberto Tomé da Silva, filho de Cícero Tomé, ainda mantinha a crença de que seu pai havia sido vítima de perseguição política. Para ele, a história do Mão Branca teria sido inventada para minar a reputação de seu pai, que na época era filiado do PMDB, partido de oposição. Humberto afirmou que a imprensa também teve um papel significativo na criação do mito do Mão Branca. Agradecemos ao jornalista Ronaldo Leite pela disponibilidade de nos conceder a entrevista, contando seus relatos vivenciados na época do Mão Branca. Agradecemos também a você que nos acompanha através do podcast Longevidade. Este podcast foi produzido pelos alunos da Universidade Estadual da Paraíba e teve produção e reportagem de Daniel Vidal e Ana Luísa, locução de Cristiane Pereira, Nixon Montenegro e Solange Farias, edição de Solange Farias, técnica Giancarlo Galdino e com a supervisão da professora Verônica Oliveira.